Nesse vídeo eu vou te contar como foram as minhas duas experiências de parto. Eu tenho 2 filhos e os dois nasceram de parto natural. Eu espero que os meus relatos te ajudem a compreender melhor como que um parto natural pode acontecer e assim ajudar você a se sentir mais tranquila e confiante para o seu parto. Começando com o meu primeiro parto, que aconteceu em 2014, a minha primeira gestação foi extremamente saudável, não teve nenhuma intercorrência. E 3 dias antes de eu completar 40 semanas, quando eu estava com 39 semanas e 4 dias, eu acordei de madrugada sentindo o que eu não sabia ainda, mas já eram contrações. Contrações muito leves, mas naquele momento eu sentia um desconforto nas minhas costas, como se fosse um formigamento com desconforto, que me acordou e que vinha e voltava. Então eu sentia aquele desconforto, de repente ele passava um tempinho, alguns minutos, eu sentia de novo. E aí eu desconfiei que aquilo poderiam ser contrações, né? Que meu trabalho de parto poderia estar começando. Mas eu não fiz nada a respeito e no dia seguinte, quando eu acordei, né? Quando o dia amanheceu, eu parei de sentir, não senti mais nada. Tive um dia normal, não senti nada, e aí na noite seguinte eu acordei de novo de madrugada, de novo sentindo esse desconforto nas costas. E aí dessa vez eu resolvi monitorar, né? Eu tinha um aplicativo para monitorar as contrações e eu percebi que esse desconforto, né, essas contrações estavam vindo a cada 6 minutos. E aí eu pensei, eu acho sim que eu estou entrando em trabalho de parto. Aí, no dia seguinte, eu parei de sentir tudo de novo e tive uma consulta com a minha obstetriz. Nessa consulta, ela me avaliou, não checou a minha dilatação, só checou a minha pressão, os batimentos cardíacos do bebê. E eu comentei com ela que já faziam 2 noites que eu estava acordando de madrugada, sentindo esse desconforto nas costas, que eu achava que poderiam ser contrações. E aí eu lembro que eu levei um banho de água fria dela, porque ela falou, olha, se você está me perguntando, provavelmente você não está em trabalho de parto, porque uma mulher em trabalho de parto tem certeza que ela está, ela não acha. E ela me deu um conselho que foi parar de monitorar as contrações como eu tinha feito, porque ela falou que poderia ainda demorar 2 semanas para o meu bebê nascer. Eu não estava, nesse dia eu estava com 39 semanas, eu ia completar 40 semanas no dia seguinte. E ela falou que a maioria das mulheres não tinham bebê antes de 40 semanas, então provavelmente ainda ia demorar um pouco. Então eu segui as instruções dela, voltei para casa, não senti nada durante esse dia e quando foi mais ou menos meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, a minha bolsa rompeu. E aí foi aquele aguaceiro, na hora que eu vi aquilo eu fiquei desesperada, fiquei ansiosa porque eu tinha tido uma consulta que a obstetriz falou que provavelmente ainda ia demorar bastante, então eu desencanei, né, do parto, e aí de repente minha bolsa estoura e eu fiquei, meu Deus, como assim? Não ia demorar ainda, né? Então eu fiquei um pouco perdida. E pouquinho tempo depois que a minha bolsa rompeu, as minhas contrações começaram a vir bem fortes, né, e bem mais próximas do que eu tinha sentido nas madrugadas anteriores. Eu liguei para minha obstetriz e expliquei que a minha bolsa tinha rompido e que eu estava com bastante contrações. Daí a obstetriz de plantão, que coincidentemente tinha sido a mesma obstetriz que me acompanhou no dia anterior, né, que fez a minha consulta no dia anterior, ela veio até a minha casa para me checar. Talvez você que está assistindo esse vídeo não saiba, mas eu moro na Holanda e aqui na Holanda é assim que o sistema obstétrico funciona. As obstetrizes fazem o acompanhamento, né, das gestações saudáveis, das gestações sem intercorrências, e elas sempre vêm na casa da gestante quando o parto começa para checar a gestante, né, para checar o trabalho de parto e dizer quando que é um bom momento para ir para o hospital. Quando a obstetriz chegou e checou a minha dilatação, ela viu que eu já estava com 5 centímetros. E eu confesso que eu fiquei bastante surpresa, porque eu estava achando que ia demorar um pouco mais, que eu ia estar com 2, com 3 centímetros. Então eu fiquei muito feliz. E aí começaram ali as preparações para o trabalho de parto. A gente tinha alugado uma banheira de parto e o meu marido foi montar ela na sala. E enquanto ele montava a banheira, eu fiquei no quarto. E quando ele terminou de montar a banheira, eu fui para a sala e entrei na banheira. Eu ficava um pouco na banheira, eu saía, entrava um pouco de novo. E quando foi por volta das 7 horas da manhã, a minha obstetriz me checou e viu que eu estava com 9 centímetros de dilatação, mas ela viu também que o meu bebê não estava muito bem posicionado. E por causa disso, ela percebeu que a minha dilatação estava demorando mais para acabar do que o normal. E por causa disso, ela sugeriu que a gente fosse para o hospital para que eu recebesse ocitocina sintética
para as minhas contrações ficarem mais fortes e para que as contrações conseguissem girar o bebê, né, e posicionar ele numa posição melhor. Eu tenho que confessar que a essa altura eu já estava bem cansada. E quando ela sugeriu que a gente fosse para o hospital, eu achei ótimo, porque daí eu poderia pedir algum remédio, alguma coisa para me ajudar a lidar com a dor. A gente chegou no hospital mais ou menos umas 8h30 da manhã e eu fui checada pela equipe do hospital que viu que eu ainda estava com uns 9 centímetros que a minha obstetriz tinha visto às 6 e pouco da manhã. Por causa disso, a equipe do hospital resolveu que eu realmente precisava de um pouquinho de ocitocina sintética e aí elas aplicaram a ocitocina em mim e aí eu pedi se eles podiam me dar uma anestesia. Como eu já estava com 9 centímetros de dilatação, já estava muito perto do bebê nascer, eles acharam que era melhor, ao invés de anestesia, que eu recebesse um outro medicamento, que é o remifentanil, que é dado de forma intravenosa. Então eu tive um acesso e através desse acesso à veia, né? Através desse acesso eu recebi esse medicamento e eu ia recebendo doses desse medicamento, só que como é um remédio que atravessa a barreira placentária e pode chegar no bebê, eu não podia tomar muito, então eu tinha um controlinho, um botãozinho na minha mão, e sempre que eu apertasse esse botão, sempre que eu apertasse o botão nesse controle, eu recebia uma dose do medicamento, só que depois que eu recebia uma dose, eu não podia direto apertar o botão de novo, o controle ficava meio que bloqueado por alguns minutos antes que eu pudesse apertar de novo. Então isso era uma forma de controlar a quantidade que eu recebia. Aí depois desse setup, né, onde eu estava com o medicamento e estava recebendo ocitocina sintética, passou mais ou menos 1h30, elas vieram me checar de novo e viram que eu ainda não estava com 10 centímetros e aí elas aumentaram um pouquinho da dose de ocitocina e mais ou menos 1 hora depois disso, 1h30 depois disso, elas voltaram para me checar, viram que eu já estava com 10 centímetros e aí eu comecei a fazer força pro bebê nascer e aí ele nasceu depois de uns 20 minutos às 12h50. Então a minha bolsa rompeu à meia-noite e o meu filho nasceu 12h50 do dia que eu completava 40 semanas. Então ele nasceu exatamente com 40 semanas de gestação, o que na verdade não é comum, né? A maioria dos bebês não nasce na data prevista certinha, né? Não nasce com 40 semanas. Mas o meu primeiro filho nasceu. Meu trabalho de parto demorou mais ou menos 12 horas, né? Então, assim que a minha bolsa rompeu, eu já comecei a ter contrações ritmadas e ele nasceu 12h50, então um pouco mais de 12 horas de trabalho de parto. E o meu expulsivo demorou mais ou menos 20 minutos, né? Expulsivo é quando a gente faz força para o bebê atravessar o canal do parto. Agora para o meu segundo parto. Eu comecei a sentir as primeiras contrações quando eu estava com 41 semanas e 4 dias, de madrugada. E eu não vou falar aqui sobre isso nesse vídeo, né? Eu já tenho outros vídeos aqui no meu canal explicando como demorou para eu entrar em trabalho de parto na minha segunda gestação, né, com a minha filha, o que não é muito comum também, né? Geralmente o segundo parto começa antes, mas no meu caso, só com 41 semanas e 4 dias que eu comecei a sentir as contrações. De madrugada por volta das 3 da manhã, mas elas ainda eram fracas. Quando foi por volta das 6, 6h30, as minhas contrações estavam bem fortes, bem próximas umas das outras. Eu liguei para a obstetriz, ela veio em casa me checar, mais ou menos umas 7 da manhã ela chegou, me checou e viu que eu estava com 5 centímetros, igualzinho no meu primeiro parto. Ela disse que a gente já poderia ir para o hospital se a gente quisesse. Chegamos no hospital por volta das 8 da manhã, eu, o meu marido e a obstetriz. Então a mesma obstetriz que foi em casa me checar, que coincidentemente foi a mesma obstetriz que me atendeu no meu primeiro parto, mesmo sendo um sistema de plantão. O meu primeiro filho, né, o meu filho já nascido, que estava com mais ou menos 2 anos e meio, ficou em casa com meu sogro e minha sogra. Quando foi por volta de umas 8h30, né, eu não tinha tomado café ainda, né, então tudo começou lá de madrugada, umas 3 da manhã, então umas 8h30 a obstetriz me trouxe algo para eu comer, né, trouxe um lanche para eu comer. Só que eu não consegui comer, eu dei 2 mordidas e comecei a ficar com vontade de vomitar, o que é comum na hora do trabalho de parto, né? A mulher não sente apetite e se ela tenta comer, às vezes ela, né, sente náuseas. Então eu desisti, não comi e continuei ali passando, né, pelo trabalho de parto nessa sala junto com o meu marido.
só nós dois, e a obstetriz, ela saía, né, ficava do lado de fora da sala e de vez em quando ela entrava na sala para me checar, para chegar aos batimentos cardíacos do bebê. Umas 9 e pouquinho da manhã, ela me checou e viu que eu estava com 7 centímetros de dilatação, mas a minha bolsa ainda não tinha rompido. Então ela sugeriu de romper a minha bolsa, né, para acelerar um pouquinho o processo. Rompemos a bolsa e um pouquinho de tempo depois, não sei falar exatamente quanto tempo, mas um pouco de tempo depois eu comecei a ficar bastante angustiada, assim, bastante agoniada e comecei a sentir vontade de empurrar o bebê. E aí nesse momento eu pedi para ela preparar uma banheira com água quente, na hora ela não quis, ela falou que não dava tempo, porque o bebê já estava muito próximo, mas mesmo assim eu insisti e ela foi lá preparar uma banheira. Deve ter demorado uns 15 minutos, eu entrei nessa banheira e aí depois de 10 minutos a minha filha nasceu. Então eu tive 2 contrações na banheira, fiz um pouquinho de força em cada uma dessas 2 contrações e ela nasceu às 9h50 da manhã. Aqui no meu canal tem um vídeo do nascimento dela, você pode assistir depois. E esse vídeo começou a ser gravado no momento que eu entrei na banheira. Então o vídeo tem uma duração de 10 minutos, que é basicamente o meu expulsivo. Então o meu trabalho de parto começou umas 6 da manhã, né? Então apesar de eu ter começado a sentir contrações às 3 da manhã, eu acredito que trabalho de parto, né, que é quando as contrações estão ritmadas, foi a partir das 6, 6 e pouco da manhã, e a minha filha nasceu às 9h50. Então, no meu segundo parto, foram 4 horas mais ou menos de trabalho de parto. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as principais lições que eu aprendi com os meus 2 partos. A primeira é que partos são imprevisíveis, então como você pode notar, tudo aconteceu muito diferente, mesmo sendo a mesma pessoa, né, a mesma gestante, um parto foi totalmente diferente do outro, e no meu primeiro parto, por causa ali de algumas complicações que a gente não consegue controlar, né, então o bebê não estava muito bem posicionado, e por causa disso eu precisei de algumas intervenções. E no caso do meu segundo parto, ninguém imaginava, muito menos eu, que eu ia demorar tanto tempo para entrar em trabalho de parto da segunda vez, sendo que na minha primeira gestação o meu filho nasceu com exatamente 40 semanas. Isso também me ensinou que cada bebê é um bebê, ou seja, cada bebê se desenvolve num tempo diferente. A minha segunda filha nasceu com 3,2 kg e o meu primeiro filho nasceu com 3,1 kg, ou seja, eles nasceram com praticamente o mesmo peso. Só que o meu primeiro filho precisou de 40 semanas para se desenvolver e a minha segunda filha precisou de 41 semanas e 4 dias, porque os bebês se desenvolvem em tempos diferentes, mesmo os bebês da mesma mãe. As principais diferenças entre os meus 2 partos: primeiro, quando o parto começou, então na minha primeira gestação o parto começou com 40 semanas, né? E na minha segunda gestação o parto começou com 41 semanas e 4 dias, o que é bastante diferença. O tempo que cada parto durou, meu primeiro trabalho de parto durou mais ou menos 12 horas e o segundo só 4 horas. Outra coisa bastante diferente entre as 2 experiências é a forma de aliviar a dor que eu usei no primeiro parto e no segundo parto. Então, no primeiro parto, eu não sabia de muitas ferramentas naturais, de técnicas naturais para diminuir a dor do parto, e eu acabei usando o remifentanil, né, o medicamento que eu falei para vocês. Já no meu segundo parto, eu tinha aprendido várias ferramentas e técnicas naturais de alívio da dor. Então, meu marido, ele estava aplicando em mim essas técnicas, ele fazia pressão nas minhas costas, na minha lombar, para diminuir o desconforto. E eu não precisei do medicamento. Teve um momento do parto que eu até pensei em pedir o medicamento, que estava bastante desconfortável. Só que aí eu lembrei de que, porque o medicamento pode chegar no bebê, né, pode afetar o bebê, eu precisei de muitos monitoramentos extras da primeira vez quando eu pedi o medicamento. Eu precisei que a minha pressão fosse monitorada a cada 10 minutos, minha oxigenação. Então foi bem complicado, assim, depois que eu comecei a receber o medicamento no primeiro parto. E aí no meu segundo parto, quando eu pensei em pedir algo para aliviar a dor, eu lembrei disso, falei, não, eu vou continuar aqui só com as minhas ferramentas naturais mesmo, para evitar toda aquela intervenção que eu precisei da primeira vez. Todas as ferramentas e técnicas de relaxamento e alívio da dor que eu usei no meu segundo parto, eu ensino no meu programa de preparação para o parto, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser ser minha aluna, dá uma olhadinha no link para saber quando vão abrir as vagas para a próxima turma. Se você entrar, eu te vejo lá. E nos meus 2 partos, como todo bom parto, eu tive surpresas, né? Então, no meu primeiro parto, a principal surpresa foi
quando a minha bolsa estourou, porque eu realmente não estava esperando, e quando a obstetriz me disse que eu não estava dilatando, né, da forma que ela esperava, que o meu bebê não estava bem posicionado, que a gente ia precisar de uma intervenção. Já no meu segundo parto, a principal surpresa foi a demora para o parto começar. Eu realmente não estava esperando que ia demorar tanto. E a rapidez com que tudo aconteceu. No meu segundo parto, quando a minha filha nasceu, eu fiquei bem impressionada, assim, que já tinha acabado, porque tinha sido muito rápido comparado com o primeiro. Me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se te ajudou pelo menos um pouquinho, eu espero que sim. Vou deixar aqui na tela final o vídeo do nascimento da minha filha, né, que é o meu segundo parto, e eu vejo você no próximo vídeo.